Olá Brasil, olá Floripa, olá mundo, eu estou Eustáquio André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Lembrando para vocês, mais uma vez, sempre a gente recorda aqui que nós estamos programando a viagem agora em maio para a Grécia, né, de 3 a 18 de maio, passar o meu aniversário junto com os meus amigos, as pessoas do meu relacionamento lá na Grécia. Então você está vendo no seu monitor. Se você estiver interessado, entre em contato com a gente e vamos juntos nessa empreitada. Bem, semana passada eu quero ir ao tema rápido porque o assunto é importante e nós carecemos de tempo para poder preenchê-lo. Nós falamos sobre realidade e novo ciclo. Fizemos primeiramente uma abordagem macro, né? E hoje nós vamos trazer para a parte do micro, digamos, que nós falamos no programa passado sobre a mudança de consciência que tem que se efetuar no ser humano, né? Nós falamos a nível cósmico, falamos a nível de esferas, tudo, e hoje nós vamos trazer para o humano. E a semana passada, você está percebendo que nós estamos fazendo 2 semanas seguidas, exatamente para não perder o sentido, e por causa da aproximação também dessas festas, então é bom a gente já ter o assunto terminado para não entrar nenhum tipo de interferência, vamos dizer assim, naquilo que a gente plantou. E eu deixei de ler na semana passada sobre a chamada que eu fiz, que é muito oportuna, inclusive, para essa sequência que nós vamos dar hoje aqui. Que, como vocês viram, quem não recebeu uma aula direta, é a realidade e o novo ciclo que nós estamos falando. Como o novo ciclo se insere dentro dessa realidade que nós estamos vendo. Se você não assistiu o programa da semana passada, ele está no YouTube, assista o Realidade e Novo Ciclo, parte 1, e hoje nós estamos finalizando. E o que eu deixei de ler para vocês aqui, quem viu a semana passada, eu vou ler agora, para quem não está inserido na nossa mala direta. O mundo é apenas um nome, o indivíduo é a realidade. Você pode continuar tentando encontrar o mundo em toda parte e não irá encontrá-lo. Você sempre encontrará o indivíduo. Palavras como mundo, sociedade, religião, nação, são meras palavras sem nenhum conteúdo por trás delas. Caixas vazias. Exceto você, não existe mundo. Já já você vai ter consciência do porquê disso. Essa é uma maneira de compreender a colocação, que o indivíduo é a única realidade. E o mundo nada mais é do que a coletividade de indivíduos. Então, seja lá o que for, é uma contribuição de indivíduos. Se for feio, você contribuiu para a feiura. Se estiver cheio de ódio, inveja, raiva, ambição, cobiça, você contribuiu para todo esse inferno no qual estamos vivendo. Você não pode jogar a responsabilidade em alguém mais. Você tem de aceitar a responsabilidade sobre os seus próprios ombros. Boa noite, Jorge. Como é que você está? Tudo bem. Boa noite. Bom? Tudo tranquilo. E eu acho que é bem oportuno isso aí que foi lido hoje, né? Porque nós vamos entrar exatamente nisso que nós abordamos a semana passada. E o que foi lido aqui é exatamente, a princípio, quem ouve só o sentido das palavras sem a compreensão, né, que a gente vem falando aqui, fala, nossa, que coisa estranha, não existe nada, só existe o indivíduo. Então é isso que nós vamos esclarecer hoje. Inclusive o inferno que você citou ali, o inferno ele é individual, não é coletivo. Exatamente, né? Cada um vive o seu, né? Assim, é isso. E uma parte agora, e se não resolve, daí depois que morre e antes da próxima existência, nesse intervalo você vive intensamente seu próprio inferno. Isso aí. Porque agora você ainda tem condição de, usando a razão, usando a decisão, o livre-arbítrio, você confrontar ou se defrontar ou não com aquelas coisas as quais você considera como teu próprio inferno, né? Você foge daquilo, faz de conta que não existe, faz de conta que não aconteceu, tenta esquecer, mente para você mesmo e vai levando assim, vai, quando fala, levando com a barriga. Só que chega um ponto em que esses mecanismos, né, de botar embaixo do tapete, que é o que a vida física nos dá, deixa de existir. E aí, obrigatoriamente você tem que ficar face a face com todos os filhos que você criou, né? Sim, e os filhos renegados que você criou, que é o que conceitou como inferno, né? E aí tem um longo período de tempo de confrontação, de vivenciação ao extremo, né? E o que não é resolvido, então fica com tendência negativa e vem para ser resolvido. Então, sempre as pessoas vivem naquilo que cultivaram, até usar a palavra cultivar agora, né? Você falou no programa anterior e ficou para o enfoque de hoje, ainda bem que nós temos 1 hora para falar sobre isso, isso é muito bom,
sobre a realidade de cada um, né? Isso foi muito importante. E o que a gente vê hoje, e eu não saio dessa, eu estou inserido nesse contexto, todo mundo eu acho, né? Tem gente que não conhece sua própria realidade, acha, vive dentro do mundo de cada um, né? Outros acham que estão no caminho na sua realidade, outros acham que estão ascensionados, ou transmutados, ou iluminados, como todo mundo diz, e não tem consciência da realidade disso. Então eu acho que o que você disse a semana passada é verdadeiro, óbvio, o Lulante que é verdadeiro, mas na prática a teoria é outra, né? Então como buscar o ser humano? Como o ser humano pode buscar a sua própria realidade sem uma coisa que nós já falamos aqui, muito já falamos sobre isso, que é a tal da ilusão, né? Sim. E você achar que você está vivendo uma coisa, e como a gente se ilude, é impressionante, né? E se você não tiver consciência e compreensão, você não sai da ilusão, até você adquirir. Aí você vê que você estava iludido, porque enquanto você está iludido, não adianta alguém querer mudar a sua cabeça que você não muda. Você tem uma viseira, eu posso dizer por experiência própria, eu estou falando aqui experiências próprias. Tinha tempo que podia me falar o que quisesse que eu não entendia, e não adiantava. Eu não estava pronto para receber aquele ensinamento. Sim. Mas, só um comentário, né? Não dá para se cobrar demais. É porque a alma ela tem um tempo de maturação, independente do quão longevo seja o espírito que você seja, a cada vez que você nasce, você tem uma alma nova que traz resíduos das existências anteriores, formando o que ela o vir a ser, né? É um solo onde tem algumas sementes. Então, por exemplo, você não pode exigir que uma pessoa de 20 anos tenha consciência do ambiente que a cerca, porque ainda está muito nova, está imaturo, por isso que eu uso o termo imaturo. Então, mas hoje, quando você está maduro, a cobrança é maior. Sim, mas primeiro a autocobrança é maior, mas às vezes é maior acima do que seria o adequado, porque assim, você deve ter paciência com tudo e com todos, né? Com os seres visíveis e com os seres invisíveis, os invisíveis externos e os invisíveis que existem em você e que te formam. Mas essa paciência, ela tem que ser baseada na compreensão de quem você é, de quem cada um de nós é e dos limites que nós temos, porque se chega no momento em que eu começo a cobrar de mim mesmo mais do que eu posso dar em troca, né? Aí, ao invés de eu ser o meu melhor amigo, meu melhor confidente, meu melhor irmão fraterno, eu posso ser júri, o acusador, o promotor, o juiz, o carcereiro e o próprio carrasco. Aí a vida se transforma num caos, porque o meu maior inimigo sou eu mesmo, né? Porque baseado nas incompreensões ou qualquer coisa que eu coloque como limite, eu passo a exercer uma crítica ácida e incompreensiva para comigo mesmo. Aí a coisa realmente ela desanda. Você falou uma coisa interessante que eu vou te perguntar agora. Limite, você falou limite. Muitas vezes a gente fala aqui que nós não temos limites, somos ilimitáveis, digamos assim. Explica melhor esse limite. Sim, aí. nós somos ilimitados enquanto unidade, enquanto ser íntimo. Então, enquanto você Atman, nós temos Buddhiman, potencialidades incríveis, né? corpo, alma, espírito, isso é limitado porque você é um ser que está existindo do plano mais denso da matéria ao plano mais sutil da matéria, que quando você no matéria é o que se chama como espírito, né? Nesse aspecto você é ilimitado, porque você é o próprio universo. Quanto mais você desce em relação à matéria mais densa, mais é o teu limite. Assim, qual é que é o teu limite enquanto corpo físico? É até onde você consegue ver, até onde você consegue agir, até onde vai tua voz. Mas esse limite é flexível? Não, lógico, porque você consegue ver além do físico, você consegue ouvir. Então você vai expandindo o teu limite. Qual é que é o teu limite da alma? O limite da alma é o quão confusa ela é na mistura da emoção com a razão, e quem manda é a emoção ou é a razão? Esse é o teu limite. Se quem manda na tua alma é a emoção, o teu limite é só as sensações, você não consegue nem compreender nada de lógico. Se a tua alma ela já tem resquícios de razoabilidade, e quem manda a tua intuição, a tua consciência está focada na mente concreta, então o teu limite é a compreensão concreta. E, assim, não adianta você exigir, assim, você vai falar para a pessoa sobre o sol oculto, sobre a Agartha, sobre qualquer coisa que você queira, que daí precisa se ter uma concepção do abstrato, e a pessoa não compreende,
é porque a alma ainda não está permeável, não está madura, para que aquilo nela faça um reflexo. Lembra, a gente falou sobre Pramana aqui algumas vezes, né? Pramana é quando eu estou tentando compreender alguma coisa, eu vejo essa coisa me vê de volta, né? E um reflexo dela passa a existir em minha alma, né? Que assim, se altera a matéria que compõe minha alma, e ao mesmo tempo essa matéria que compõe minha alma, onde eu tenho um reflexo da coisa em si, está ligada àquele lugar onde a coisa existe. Chega um ponto onde a alma do ser humano, ela está ancorada ou enraizada em vários pontos do universo onde esteja o conhecimento que eu tenho. Então, o que eu sou é aquilo que existe em mim. Então, às vezes a pessoa, ela não consegue compreender alguma coisa, porque ela ainda não está pronta para compreender, e entra num processo de cobrança excessiva. Então, você passa a exceder o teu próprio limite de compreensão, que tem que ser alterado todos os dias, né? É a mesma coisa assim, eu chutei o cachorro na rua, né? Mas eu agi por instinto. Você não vai ficar se autoflagelando mentalmente, emocionalmente o resto da vida, porque uma vez você chutou um cachorro. É que naquele momento, né, o teu estado de consciência era ou emocional ou instintivo, você não tinha consciência que não se deve fazer isso para um outro ser que está evoluindo também, errou, não é? E aí no erro você aprende, a partir dali você passa a defender dar o tratamento adequado para os animais, para a natureza, para a ambiência como todo. E aí você começa a construir a sua realidade. Perfeitamente, você começa a ver o que é real, porque está saindo daquele encapsulamento que te move, né? A mesma coisa que a gente tem conversado aqui, você está numa escola de iniciação, né? Que tenta te ensinar o que é o bom, o certo, o correto, alguma coisa qualquer que seja, né? E você está aprendendo. Só que daí você está tentando aprender, mas dentro de você o caos ainda está instalado. Sim. Né? Então, você pensa que é alguma coisa, você faz de conta que é alguma coisa. Importante isso que você está né? falando. Mas na verdade, né? Assim. Mas às vezes até você acha que você é alguma coisa. Sim, claro que você sim. Tem consciência. Claro né? que sim. Só que daí o que acontece? Você está se enganando sem saber. Não, o que acontece e como é que funciona essa questão do novo no ser humano, né? É que a diferença, por exemplo, assim, eu sou uma pessoa que tem a alma caótica, por exemplo, né? Vamos fazer de conta. Até sou, né? A diferença entre o momento em que eu estou imaturo e o momento em que eu estou maduro ou amadurecendo é que enquanto eu estou imaturo, estou despreparado para ver o novo, aquele caos que em mim está instalado, aquela confusão na minha alma, aquela confusão que eu sou, para mim é absolutamente normal e imperceptível. Por quê? Porque a minha consciência está afogada naquela confusão. Na medida em que eu começo a ter uma visão diferenciada das coisas, que assim, a minha consciência ela se desloca daquele lodaçal, daquela lama vermelha, né? De uma alma conturbada, e começa a me dar condições de observar o que acontece. Aí então, quando eu observo o que acontece, quando eu observo o que eu mesmo faço, eu passo a exercer um espírito crítico, tendendo à neutralidade, sobre as minhas próprias ações. E aí eu vejo, começo a identificar, não, isso é um erro, isso foi errado. Aí é que começa o amadurecimento, porque, assim, se alguém está afogado, né, está safando, você vai tentar ajudar. Se você se abraçar direto, vocês vão afundar os dois, juntos. então você não pode, você tem que exercer força, que é a vontade, pega pelo pescoço, pega pelos cabelos e tira da água, né, para salvar a vida. Então tem momento em que a força e a determinação são absolutamente necessárias para desafogar a própria alma, o próprio indivíduo. Poxa, agora você tocou num assunto que eu acho que é essencial. Essas almas, essas personalidades que frequentam as escolas iniciáticas, outras filosofias, tudo, e como já disse, já passei por muitas e saí, né, porque eu não me sentia à vontade. Agora me diz uma coisa, esse comportamento, isso é uma coisa natural, quer dizer, é um processo natural. Eu entro numa escola iniciática, eu quero buscar um conhecimento, mas ao mesmo tempo tenho todo o meu inferno particular aqui, como nós já estávamos falando aqui, né? Como é que é esse convívio, vamos dizer? Por isso, então, a pergunta vai mais além. É por isso que a gente percebe muitas escolas
como é que se diz? A gente acha que elas são bagunçadas por causa das pessoas. Claro. Hein? Então, Claro como que é que é esse? Primeiro, sim, que e está tudo dentro dos conformes, é que o processo assim? de conhecimento, ou o processo de iniciação, a iniciação vem um pouco depois do conhecimento. Ok. Né? Ele tende a fazer com que você se exponha. Então, por assim, a pessoa, ela em si, tem a tendência a ser fanática por qualquer coisa, um time de futebol, né, ou uma bebida, ou uma comida. Então, ela tende a se jogar de cabeça naquilo. Quando ela vai entrar numa religião qualquer, né, ela vai ser a mais fervorosa das pessoas ligadas àquela religião e vai fazer a loucura por aquela religião. É a religião que a deixou fanática? Não. Não. Ela já era e ali Já ela consegue exteriorizar tendência. o que ela era. O que acontece é o seguinte, ao exteriorizar o fanatismo, né, aí então passa a se expor e passa a ver a possibilidade da pessoa perceber aquilo. Quando ela percebe aquilo, assim, isso não me serve mais. E aí ela sai e vai para um outro lugar. Aquele lugar onde ela esteve foi bom para ela aprender a ver que aquele erro que ela via nos outros... Mas ela não pode ter o despertar lá dentro? Falou, esse meu fanatismo está mal colocado. Claro Agora que sim, eu conheço. claro que sim, lógico. E aí, não necessariamente saída. Mas ela sai no caso se daí aquele local, o fanatismo é a tônica. Ela percebe, pô, esse mundo não é para mim. Então, aquele lugar foi bom para que ela se conhecesse, exteriorizasse o que ela é e visse que aquilo já não é mais a tônica. Então ela anda e aquela escola, aquela região onde ela estava, fica parada, congelada, esperando os novos fanáticos. Percebe? Tá. E aí essa pessoa que passou por lá, ela vem e vai para um outro lugar que é um pouco melhor em termos evolucionais. O que acontece? Para ela é muito bom, e a ligação que ela tem com aquele local do fanatismo onde ela passou, faz com que em ela melhorando, por transbordo, melhore também aquilo onde ela estava. Então, sempre quando se vai para esses locais mais estranhos assim, é bom porque você tende a aprender o que é o erro e ver que o erro na verdade estava em você, porque o erro que estava em você é que te atraiu para aquele erro. O que acontece daí? Na medida que você avança para uma escola de iniciação real, onde o conhecimento em suas várias nuances tende a fazer com que você melhore, é como se fosse um processo de um furacão, um tornado, né? Que é um conglomerado de forças, né, ativas e girando em forma circular, que é como vai realmente o astral se mover, quanto mais aquecido, mais rápido, né? E aí tende a fazer a pessoa se mover sobre si mesma, e como processo de espremer uma roupa depois de lavar. Então ela espreme e faz com que aquilo que de mais oculto existe em cada um se exteriorize com a força que o próprio processo de iniciação lhe deu. Então vai sair, né, e assim, você tem pedra no bolso. E você começa a andar naquele negócio que tem no parquinho das crianças rodam. Você roda rapidamente. Aí a força faz com que essa pedra que está em você se exponha e saia, seja projetada. Sim. E qualquer pedra projetada vai atingir alguém e vai magoar. Né? A questão é que daí, essa pedra sair de você, você tem que ver onde ela bateu, ver a mágoa que provocou, entender o processo da mágoa, entender que aquilo existia em você, né? E aí não se sentir culpado, né? Mas aí entender o processo que fez com que aquela coisa oculta em você se exteriorizasse e aproveitar isso para melhorar, para não repetir e compreender caso outra pessoa se magoe com você. Agora, o que não pode é você, em um processo de iniciação, em um processo de busca pelo novo, pelo bom, pelo bem, pelo belo, você ser o tempo inteiro amargo, raivoso, azedo, sabe, contraditório para com os outros e para consigo mesmo, e não perceber e achar que aquilo é um atributo, é uma qualidade. A agressividade, ou a raiva, ou o furor, ou o ódio, ou a revolta, jamais vai ser uma qualidade. Você está falando da realidade de cada um. Sim. Tem duas perguntas, né? Uma é inclusive eu vou usar a Sociedade Brasileira de Eubiose, que a gente vem falando há 10 anos aqui. Mas antes disso eu faço outra colocação. Eu sou o Eustáquio aqui, do Vida Inteligente, aí eu entro para uma escola de iniciação, seja lá qual for, eu tenho um comportamento. Já te convidei várias vezes para começar na eubiose, né? Eu tenho um comportamento lá. Vou lá, sigo as coisas que tem que ser feitas dentro daquela coisa. Um ser em evolução, um adepto, um discípulo, seja lá qual for o nome, ele pode ter dois comportamentos?
ele pode ser um dentro da escola de iniciação e pode ser outro fora da escola de iniciação? Essa é a primeira pergunta que eu te faço. Não deveria. Não deveria. Não deveria. Ele deve ter uma conduta igual... Primeiro que o nome escola de iniciação, como o próprio nome diz, já quer dizer que é um lugar onde todos aprendem o tempo inteiro. Uma escola de iniciação só tem duas categorias de seres. É a fonte do conhecimento, que é o mestre, e o resto tudo é discípulo, né? E em uma escola de iniciação, o processo de aprendizado, né, ele se dá de três formas. Primeira é você contigo mesmo, nos teus erros, nos teus atritos e na tua luta diária contra as próprias falhas. O segundo ambiente de aprendizado é aquele que você tem no contato com os outros. Sejam da sua escola ou não? Primeiro na escola e depois fora, né? E aí nesse contato com os outros, contato, né? Em maior ou menor escala sempre é atrito, e atrito vai gerar calor e dor. Sim, então, a convivência no meio o qual você está inserido é um grande ambiente de aprendizagem. Então, primeiro é com você mesmo, segundo no ambiente onde você está, onde você vai ensinar os outros com os teus erros, né? Ensinar os outros com seus erros. Exatamente. Okay. E aprender com os erros dos outros, né? Porque a escola ela é para isso, para que os erros se exteriorizem, né? O que acontece é que você pode deixar que esse erro se exteriorize intensamente, naturalmente, ou você resolva antes que ele seja uma pedra que vá magoar alguém. E o terceiro ambiente de aprendizagem ou de iniciação em uma escola é aquele onde aí você se defronta realmente com a fonte do conhecimento, com o mestre, de onde emana aquilo que você está seguindo. O conjunto dessas três tende a fazer com que você se transforme de pedra bruta em pedra polida, de vida, energia em vida, consciência. Agora, o que não pode é assim, você constantemente, conscientemente, você levar uma vida onde, quando você está no ambiente de iniciação, você é de uma maneira, e quando você está fora do ambiente de iniciação, você é de outra maneira. Mas isso vale para qualquer religião, qualquer escola, né? Qualquer escola. Então, você vai no encontro religioso do fim de semana. Aí, quando você entra lá no teu ambiente, no teu templo, na tua escola, na tua loja, onde seja, todo mundo se abraça, todo mundo é bom, você comunga a mesma união. Uma pessoa, né? E aí, quando você bota o pé para fora, aí a coisa pega. Tente fazer um equilíbrio, não seja nem tão bom lá dentro, nem tão ruim aqui fora. O meio termo serve para os dois, né? Porque o processo de contemplação do novo ciclo, que na verdade o novo ciclo já é o ciclo atual, né? Então, o processo de contemplação do real ciclo atual, a primeira forma, o primeiro prisma, a primeira lente que vai te permitir contemplar esse ciclo, né, é a honestidade. E a primeira pessoa para a qual... Consigo próprio, né? Lógico. Você tem que ser honesto para com você mesmo, e aí voltando, que a gente conversou agora um pouquinho, entender suas próprias limitações, entender suas próprias tendências, e não há nada de, assim, você tem tendência a gostar de beber, né? Pode ser que você tenha desenvolvido agora, pode ser que seja uma tendência que faça parte da egrégora do que é o teu sobrenome, da tua família. Pode ser que seja uma tendência que você mesmo traga de N outras existências. Pode ser uma tendência do entorno onde está envolvido. Pode ser uma tendência do grupo onde você estuda. Exato. Pode ser uma tendência da escola, da religião a qual você frequenta. Não interessa. Então, o que interessa é o seguinte, aquilo se manifestou em você. Não é para você dar vazão àquilo e dizer assim, não, é porque eu nasci assim, é porque minha família é culpada, porque minha escola é culpada, minha religião é culpada, meu país é culpado. Não interessa quem seja a origem. Você tem assim, não interessa qual seja a origem. Em mim, não. Eu lembro até para ilustrar. Entende? Em mim não vai acontecer. Eu já contei um caso aqui, vou repetir porque cabe direitinho o que você está falando. Eu nunca bebi nada alcoólico. Não bebi por quê? Porque eu não gosto. Se eu gostasse, eu beberia, natural. E uma vez nós tínhamos uma fábrica, meu pai, e eu tive uma vontade incrível, de repente, era uma fábrica de velas, apropriado lugar, de tomar cachaça. E aquilo eu pensei em tomar cachaça, mas eu não segurei a força. E fui até o barzinho que eu tomava café e pedi uma cachaça. Sim. Ele me olhou e falou, cachaça, você está brincando? Não, quero uma. E peguei aquilo e tomei. Depois, logo que eu tomei, falei, que besteira que eu fiz. Eu tive consciência na hora. Eu não bebo, por que eu fiz isso? Então, isso que você está falando, esse questionamento,
Quer dizer, Claro que eu podia ter feito antes, né? Claro Opa, o que que é isso? Eu nunca bebi, por que eu tenho vontade de tomar cachaça? E até porque quando você faz assim, até tem uma história, então daí então o mestre lá do grupo de discípulos assim, ascetas, né, que viviam retirado, aí estava passando no local com lama e tinha uma moça, né, uma mulher bonita, esperando para ultrapassar aquela rio, lama. Né? Isso. É na lama, é isso? E aí os discípulos todos viraram o rosto para o lado contrário para não olhar para a mulher, porque seria uma coisa que sustentaria, né, e eles viviam uma vida de asceta místico. Aí o mestre deles lá foi, pegou a moça, colocou nas costas e atravessou a lama, colocou do outro lado. Aí os discípulos todos, mestre, agora você é impuro porque você tocou na moça. Tá? E ele disse, não, eu atravessei a lama com ela, né, porque era lícito, né, e agora não a tenho mais nas minhas costas porque já deixei do outro lado. Vocês, ao contrário, a têm em sua mente até hoje. Isso é uma bela colocação. Entende? Então, a questão da bebida, se você não vai lá e experimenta, né, aí você vai ficar com aquela vontade de tomar a vida inteira e vai chegar um ponto onde você vai sucumbir. Então, a primeira forma de você dar embate e dizer assim, não, em mim não, né, é você ir e, não, eu quero experimentar, experimentou, não, isso não me serve, assim, eu nunca fiquei bêbado, né, nunca, nem quando era adolescente, nada, porque nunca gostei, né? Eu nunca fumei, uma vez eu experimentei para ver como é que era, uma coisa me pareceu sem sentido nenhum, você pegar e botar fumaça na boca ou tentar respirar fumaça, depois botar fumaça de volta para fora, segurando o negócio aceso no dedo, então jamais experimentei de novo. E quando eu era adolescente, eu era novo, 19 anos, eu andava de moto, meu lazer era andar de moto, né? E andava com o grupo, e o grupo preferia, quando a gente ia andar de moto, então eles iam e consumiam Maria Joana, né, com forma de ficar mais alegres e aí então fazer loucuras. Só que eu já tinha nascido louco, então assim, eu já fazia normalmente aquilo, e eu vi que daí era sem sentido, porque daí o que as pessoas faziam, não era que as pessoas estavam em estado alterado de consciência, não aproveitavam nada. Eu fazia conscientemente, então a gente andava, subia barranco, caía, tal, né, tal. Aquilo era bom. Então, a realidade, é importante, você falou, a realidade a gente só adquire conscientemente. Não adianta eu tentar buscar a única forma de aproveitar a vida, né? A única forma de aproveitar a vida, e a única forma de aproveitar e compreender o quão fantástico é a vida é estando, como se fala assim, de cara limpa. O mais barato é você curtir sem nada, né? Careta, como lógico diz assim. Sim, porque daí nesse momento você tem condição de discernir e exercer a vontade, né? Então, independente do erro que exista, né, no ambiente ou da tendência que exista, você não pode deixar que aquilo aconteça em você. E sim, você há um bicho, há uma semente daquilo, uma tendência negativa para que aquilo se manifeste, ótimo, porque então o entorno vai fazer com que aquela semente que em você existe tenda a florescer. E aí você vai dizer, em mim não. Essa, inclusive, é interessante porque essa é uma das grandes funções da família que a gente escolhe e da contraparte que a gente escolhe também. É fazer com que aquilo que existe em cada um de nós de tendência, tanto positiva quanto negativa, tenda a aflorar, né? E aí, em aflorando ou não, você nunca vai poder dizer assim, não, eu sou ruim, porque a família na qual eu nasci, historicamente, tem sido ruim. Não, é que a família na qual você nasceu, que na verdade é uma egrégora que então vem praticando o mal, né? Assim, você tem uma família de políticos, né? Que sistematicamente lesa a pátria, sistematicamente rouba o país, sistematicamente vende o país. É um exemplo do que não se deve fazer. Isso ao longo da história, então, são... Né? Então, a história ela é permeada de clãs familiares que se ocupam de prejudicar e lesar os outros ou a sua própria nação. Se a criatura foi nascer naquela família, é porque nela existe uma semente igual àquela família, quer dizer, ela é tão ruim quanto potencialmente, não é? Mas ao mesmo tempo aquela família vai servir para fazer o quê? Com que ela tenha a condição de, na hora em que aquilo vai se exteriorizar, ela diga assim, não, eu não vou mais seguir o exercício do poder, eu não vou mais seguir a política, por quê? Porque eu acho que é errado. Nesse momento, quando um diz não,
aquele ente familiar, aquela egrégora, aquele mal ancestral, né, ele começa a se enfraquecer até que ele deixe de existir e aquela família vai deixar de existir. Você pega assim, todas as famílias que existiram ao longo da história, que se tem notícia, né, que praticaram o mal continuamente. Isso todos nós sabemos, né? Não é o caso de a gente pegar e citar o nome agora, né, ao longo da história europeia, e, né, essa coisa assim. Né? Hoje eles fazem parte das páginas negras ou intrigantes da história e não existe mais nenhum. Sequer o sobrenome existe. Se existe, já não tem mais nada a ver. Por quê? Porque em algum momento isso foi quebrado. Ou se exauriu pelo próprio karma, que é uma coisa também, você vê assim, nasceu numa família, praticou o mal. Te prepara. Te prepara. Porque a família, né, ela planta em conjunto, mas você vai colher sozinho. Isso é importante, né? E assim, e se há uma coisa que não existe no universo, é impunidade. Então você vê hoje alguém que, por exemplo, no caso do nosso amado Brasil, né? Então você vê pessoas que intencionalmente lesam o país, sistematicamente, desde o seu descobrimento, né? Há pessoas que intencionalmente tramam contra o país, intencionalmente, né? Há décadas, né? E aí você olha assim, pô, eu vou odiar essa pessoa porque ela prejudica o meu país. Não, só no fato de eu compreender o que eles estão fazendo, eu já estou lançando luz naquele processo e eu vejo e eu me compadeço, não daquele que está fazendo isso, mas dos filhos que vão nascer sobre aquele mesmo sobrenome, porque eles vão ter a carga do que está sendo feito agora. E assim, o fel, né, uma vez colocado na taça, ele vai ser bebido até a última gota por quem de direito. Entende? É importante lembrar, é o karma, né? O karma é o karma. Então, o que nós vemos hoje, e então a gente tem a impressão que não estamos num novo ciclo, não é isso. O que acontece é que o conjunto de coisas que o coletivo exterioriza, né, faz com que pareça que a coisa toda está caótica. Mas aí vem a primeira coisa, para que eu perceba que isso está errado, já é uma grande coisa, porque significa que aquele erro já não existe em mim. Opa, e aí você falou uma coisa que, peraí. Entende? Se eu vejo, se esse erro, se eu vejo uma coisa, se eu digo que uma coisa está caótica, é porque o caos ainda está em mim. Não, você consegue. Se eu não visse o caos, é porque o caos não está em mim. Você consegue identificar a mesma coisa, a questão lá a gente conversou do outro dia, a questão do peixe e água, né? Peixe, como é que está a água hoje? Que água? Você está vivendo no caos. Sim, é onde ele vive. Você está vivendo no caos. Puxa, que caos que está. Aí eles falam assim, caos? Que caos? Isso, aí sim. Tá. É porque o caos externo é o teu caos interno. Quando há uma variante aqui, você começa a melhorar um pouco, aí eu falo assim, nossa, que caos que está a situação no mundo. Aí você, puxa, realmente. Né? Só que daí para você o caos pode ser porque está faltando água, para o outro o caos pode ser porque um país invade o outro, então o mundo praticamente inteiro está em guerra, né? Então cada um vai ter sua própria interpretação de caos, o que em si já é positivo, significa o seguinte, sim, você já não vibra tanto já é um início. Por exemplo, você tem hoje 80 países com problemas internos, com guerras internas, induzidas por terceiros ou por outros países, não interessa o que seja, mas tem. Se você tem a beligerância em você, você vai achar super legal aquilo, né? Porque, puxa vida, que arma que eles usaram, quantos que morreram, não sei o que e tal. Se aquilo já não existe mais em você, já não te domina mais, você olha aquilo e fala assim, puxa, mas que confusão, né, do caramba. Entendi. Você percebe? Então, essa pequena diferenciação, que é o amadurecimento individual, que faz com que você consiga perceber, assim, os pequenos raios de sol que passam através da nuvem. A nuvem, porque as dores, amores e horrores de cada um, é como se cada pessoa contribuísse com um fio, né? Esse fio é que vai tecer o que a gente chama de tecido social, né? Ou tecido humano. Esse tecido social, o tecido humano, é o que separa a vida de cada um do sol, do real. Então, quanto mais denso for esse tecido, quanto mais escuro, menor a possibilidade de passar um raio de sol. Percebe? Sim. Na medida em que daí você vê um raio, assim, uma pequena fresta, né, onde o sol penetra, então se tiver ao menos uma pequena fresta nesse tecido, nesse
nesse karma coletivo da humanidade, nesse karma da nação, nesse karma da família, nesse karma de cada um, se passar uma reste, se passar uma pequena fração do sol, você já não pode mais dizer, não, aqui embaixo está tudo escuro. Não interessa o quão claro esteja, bem colocado, mas já não está mais escuro. E é assim que o novo acontece. Sabe? Então, o novo ciclo, ele não vai ser visível para todos ao mesmo tempo, simultaneamente, assim, aquela coisa assim, pá! Muito bem colocado. Fiat lux, fez-se a luz, né? Não, não é. Antes que a luz se faça para todos, ela vai ter que se fazer, pelo menos em uma pequena parcela, dentro da alma de cada um, dentro do mundo de cada um. Aí sim. Isso, você acabou de dizer, para eu conseguir ver esse raiozinho, que uns vêm, outros não vêm, eu não estou vendo raio nenhum. É a então, questão do copo cheio, copo vazio. Exatamente, da realidade de cada um. A realidade inclui tudo, né? Inclui a percepção, ampliação da visão, da percepção, assim, grego, assim, da consciência, uma série de coisas. Seja, assim, o sistema solar, né, a gente vê então, são 7 planetas que fazem parte do sistema solar, o resto está só de visita. E cada um planeta que a gente vê fisicamente hoje, ele tem mais 6, né? Então tem 2, um vital inconsciente e um vital consciente, um astral consciente e um astral inconsciente, um mental inconsciente e um mental consciente. Então, cada planeta que a gente vê, ele tem mais 7, né? de 3 densidades diferentes, consciência e inconsciência. Então, são 49 conjuntos de coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Evoluindo ao mesmo tempo, se deslocando através do universo. Então você pega esse conjunto, esse conglomerado, que daí o sistema solar, o Sol como um todo é um ente, né? Se deslocando através do universo, em expansão. E aí eu pego assim, o meu problema, né? Que hoje eu briguei com o meu vizinho. Então, o problema que existe em você, de você hoje ter brigado com o teu vizinho, ele existe única e exclusivamente naquele pedacinho de astral, né, do universo, que está dentro do sistema solar, que está dentro do ambiente da Terra, que é o que a gente vive agora, e que daí é aquele do qual eu me apropriei para formar o meu corpo astral, e é onde eu planto as coisas que eu vou colher. Então, de todos os zilhões, né, de átomos que existem no universo, 2 eu dei o nome, briga com o vizinho, e daí eu digo que o universo inteiro está errado, que o sistema solar inteiro é ruim, que a Terra inteira não presta, que o ciclo novo universal inteiro não existe, que o mundo inteiro é uma porcaria, porque 2 átomos em mim eu pintei de ódio ao vizinho. Você entende a pequenez, pequenez, né, das dificuldades e das mazelas humanas? O problema é que daí, quando a gente pega uma pequena porção do nosso corpo astral, da nossa alma, e a gente pinta de vermelho, a gente pinta aquelas 2 coisas de vermelho e usa aquilo como lente para ver tudo. Tá errado, né? Não, a lente é vermelha, mas depois da lente vermelha, tudo é azul. Entende? O limpar a lente ou retirar a lente permite contemplar a realidade. Só com consciência. Perfeitamente. Né? É o dia a dia de cada um, né? Aí vem a questão da paciência. Tem que ter paciência porque cada um avança na medida das suas próprias características, né? E tendências positivas e negativas. Nós estamos falando da realidade de cada um. No começo que eu falei que eu queria formular a segunda pergunta, e falei da SBE, nós falamos de escolas e de caminhos, né? Eu saí, cada escola que eu saí, eu jamais voltei. Mas tem gente que volta. E é o caso aqui que nós estamos falando, SBE, Sociedade Brasileira de Eubiose. 10 anos que nós fazemos programa, você a representa, que a gente fala aqui, e eu tenho visto e tenho lido, porque eu centralizo tudo, vem tudo para mim. Gente que foi da Sociedade Brasileira de Eubiose 30, 40 anos atrás, 20 anos atrás, e que saiu, sei lá por quais motivos, hoje retorna via Vida Inteligente, sei lá, o que houve no Vida Inteligente, isso aqui. Minha pergunta é essa, então, nós estávamos falando dos fanáticos no começo ali, fanático é um jeito de dizer, que era uma escola de fanáticos, os fanáticos estavam lá. Uhum. Não é eubiose, eles falam numa outra escola. Não, exatamente, outras escolas, a escola de... Sim, qualquer uma. Qualquer uma. Ou seja, O que faz, então, vamos falar SBE, específico, eu falei agora, sim, usei ela como exemplo, o que fez essas pessoas que 30, 40, 20, 15, 10, 6 meses
Saíram, entraram na escola, saíram, sabe-se lá por quais motivos, que eu teria que perguntar para cada uma. Eu sei a resposta para você. Por que voltaram hoje ouvindo Vida Inteligente? Sim, primeiro, uma coisa que é importante é fazer O que essas pessoas... Já serve para uma resposta geral, serve para qualquer escola. Serve para qualquer O que fez essas pessoas que estavam buscando a sua realidade e não encontraram naquele momento, naquele local ali? Isso é uma pergunta importante. O que fez eles buscarem e irem voltar para aquela mesma porta depois? É uma pergunta importante, Grego. Bom, só primeiro uma correção, que assim, daí eu não represento a SBE, né? Eu sou, assim, eu sou uma pessoa assim, completamente esforçada, tentando ser, no mínimo, um discípulo aceitável, né? Então, se um dia, né, no final da minha existência, eu puder olhar para trás e perceber que eu fui um discípulo aceitável, já está de bom tamanho. Então, para representar a SBE, olha, é o APTA e o mestre que a representam aí, ninguém mais. Entende? Se ninguém tem condição de compreender o que seja essa escola de iniciação. Então, eu, na condição de discípulo, né, faço o que eu sei, faço o que é possível e exerço o meu sagrado direito de errar como todo discípulo é, porque né, existe para errar. Bom, a questão das pessoas que saíram e voltaram, né, tem um aspecto muito interessante que é assim... E que não é 1 ou 2 não, hein? Não, isso em qualquer local, né? A gente pensa que é negativo, né? Quando você sai de uma escola a qual você dedicou parte da tua vida, né? E vai seguir o mundo. A segunda água. Acabou a água. Entende? Então, uma coisa é você sair de algum lugar, né? E levar mágoa daquele lugar, qualquer lugar que seja, né? A mágoa, ela tende a invalidar o tempo de vida que você usou naquele local. Então, eu andei na escola XYZ antes de chegar na sociedade, né? Vejo muito fraternamente a experiência que eu tive, porque aprendi o que é certo, aprendi o que é errado, da maneira que eles podiam me ensinar lá, só que não guardo mágoa. Ou como você nenhum. Entendia, né? O teu grau de entendimento? Perfeito, como eles podiam me ensinar, exatamente. Mas não guardo mágoa nenhuma, nem da escola em si, nem de ninguém, porque não teria o menor sentido, porque a mágoa, ela embota, né, o que possa ter tido de experiência positiva. Se você, no caso da sociedade, você esteve na sociedade e saiu por quais motivos a vida tem ali colocado, eu acho extremamente positivo, porque é o seguinte, às vezes você vem em um local, você vem na fonte, né? E você não precisa esperar encher todo o caminhão d'água para você ir repartir, entende? Então você pega o suficiente e aí parece que aquele já não é mais o teu lugar, porque você tem um ímpeto, você tem um impulso de sair para caminhar, né? E mais tarde você volta, como eu falei daquela escola anterior, você volta melhor porque você aprendeu e experienciou e tem uma nova visão de vida. Você volta melhor porque você repartiu o pouco que você tenha tido, conseguido de compreensão nesse local. Mas o principal, no voltar para o local, teu próprio local de origem, né, você traz em você todas as experiências e as memórias e os contatos vitais com todas as pessoas às quais você tenha tido contato. Então, uma pessoa que está em uma escola de iniciação, ela sai dessa escola, ela vai andar pelo mundo, quando ela volta, ela traz nela todas as pessoas as quais ela tenha conhecido e que pode ser que jamais venham para essa escola de iniciação, mas a lei agindo na economia, né? Ao invés de fazer com que todos tenham que vir para essa escola, transforma e esse por sistema de vaso comunicação, como se fosse um vaso comunicante, transborda um pouco para cada um. Então altera na medida do necessário todos os quais ele tenha tido contato. Esse é o primeiro aspecto. Teve uma época que o professor Henrique José de Souza, inclusive, ele pedia para alguns saírem da sociedade e irem para, especificamente, para a gente falar, professor, assim, você sai da sociedade e você vá para a maçonaria, né, e contribua, e funde novas lojas, e faça isso, faça aquilo. Daí a pessoa ia ficar 20, 30 anos fora e depois voltar para a sociedade, não porque ele saiu com mágoa, não porque a sociedade não lhe era suficiente, mas porque ele foi em missão, a trabalho. Então essas pequenas saídas que você pensa que a coisa deu toda errada, a vida me encaminhou para que eu tivesse que mudar de país e lá não tem mais a escola que eu pertenço. Na verdade não é. Você está em missão
mesmo que sem se dar conta, né? E aí está fazendo com que aquele caminho que você vai percorrer, ele seja um caminho que aponte para uma direção, e essa direção faz com que a luz transborde e alcance a todos. Para a pessoa que foi, deu uma volta e voltou, né? Ela pensa assim, não é que daí hoje houve uma razão para que eu voltasse, e a razão é porque eu adoro o grego, né? E o grego fala de um jeito as coisas lá assim, que é como eu gostaria de ter falado, então eu acho que isso é uma coisa que eu não tinha visto ainda, que era tão linda. Não. Para que você consiga compreender que o que o grego fala é lindo, é porque o lindo já tem que estar em você, senão você não identifica o lindo. Entende? E isso é questão do novo ciclo, porque assim, o novo ciclo sempre esteve na pessoa, né? O novo sempre esteve em todos. A questão é quais oportunidades eu dou a mim mesmo para identificar aquilo que em mim já existe. E a pessoa vem atribuir, não, eu voltei por conta do grego, eu voltei por conta que eu li um livro, eu voltei... Não. Você não voltou por nada disso, não, né? Não, você não voltou. E eu penso assim, especificamente no caso da eubiose, né, que é onde eu estou já há alguns anos, e que eu gosto muito e dedico minha vida a isso, né? Eu penso assim, que ninguém entra ou vem para a eubiose. Todos voltam para a eubiose. Entende? Porque é uma coisa assim que de tal maneira ela tem que estar impregnada na pessoa, a pessoa tem que estar de tal maneira imantada na mesma frequência daquilo, que a pessoa sempre fez parte desde que nasceu e andou os caminhos que a vida lhe fez andar, e agora então ela volta a isso. E aí coloca assim, então a eubiose é o suprassumo do tudo. Cada um define o que é o suprassumo do tudo, porque vai depender do que em você existe. Então, você pode optar por ir para o budismo, por Hare Krishna, Seishnoye, Logosofia, Antroposofia, sabe? Logicamente, você tem que ter um certo critério para ver se aquele caminho que você está andando, ao invés de te levar para o novo, não esteja te fazendo afundar no antigo. Se aquele caminho que você está andando, ao invés de permitir tirar as lentes ou polir as lentes vermelhas para você ver o mundo azul, aquilo não esteja te cegando, onde você não vai ver nada além da escuridão que você está consumindo. Mas você só adquire isso com consciência, né? Sim, exatamente. E aí vai da idade mental de cada um e do qual é o caminho de dor, ou de amor, ou de horror que cada um tem que percorrer. Então, o importante é assim, a gente deixar, não deixar claro, mas deixar claro o que a gente está conversando aqui, que o novo, o bem, o bom, o belo, o novo ciclo, que já a gente não deve mais nem usar o termo novo ciclo, a gente usa o termo ciclo atual, né? Ele já existe enquanto realidade, e uma coisa assim que é muito interessante, eu estava pensando ontem à noite, né? Estava com as coisas para resolver, e eu me cobro muito, sim. Somos dois. Eu me cobro assim, sistematicamente, e me acho assim o mais incompetente dos incompetentes e negócio assim, tá? E eu estava pensando assim, cara, mas o que nós vamos fazer, nós, eu, né, assim, para mudar essa confusão, né? O que eu vou fazer para mudar essa confusão é primeiro perceber que eu não preciso ter essa ânsia de mudar essa confusão, porque a confusão em si já está mudada. Porque, veja bem, nós estamos em um momento agora de um ponto de inflexão evolucional, como jamais existiu, e que é uma efeméride cósmica, que é a questão dos avatares, né? Se não quiser considerar isso, considere que mais alguns anos nós vamos iniciar um processo, né, sinárquico, né, de homogeneidade, de paz e fraternidade para a humanidade como um todo, e que vai existir por um determinado período. No final desse determinado período vai haver um processo de convulsão, de caos social ainda por um determinado tempo, e depois disso, né, se inicia a Pax Perene. Só que esse período que ele está falando são 1000 anos, não, então sim, não pensa que são 5, 10 anos? Mas só que assim, é que a gente vai agora iniciar um período de paz por 1000 anos. Muita gente se assusta porque acha que é coisa imediata. Não, mas que é coisa... grego. Mas a duração Não, nós temos que acreditar e trabalhar e viver, porque é agora, quer dizer assim, quando eu falo agora, já foi há um segundo atrás. O novo, o período de paz para a humanidade, ele já existe. E nós já estamos vivendo. Sim, concordo. O que acontece é que a gente vive ao mesmo tempo
resíduos de um ciclo que já terminou, né? Então a gente está já iniciando o processo de viver em sinarquia, né? Onde tudo de bom e bem e belo vai ser visível para todos. E isso vai se estender por 1000 anos, né? E aí depois então acontece um prolapso, acontece um interregno, e aí se inicia um ciclo da Pax Perene, onde toda coisa cósmica volta ao início. Aí você fala assim, tá, a gente vai viver agora um período de 1000 anos, mas daí daqui a 1000 anos é que daí a paz cósmica vai se estabelecer. Mas 1000 anos é muita coisa. E é o que eu estava me questionando ontem à noite, né? O que a gente consegue fazer para que a Pax Perene aconteça agora, já, visível para todo mundo, para que todo mundo aproveite a vida como a vida é. A vida é muito boa, né? Com certeza. Né? A vida, na sua bela complexidade, né? Ela é extremamente satisfatória. Né? O que fazer? Né? Não, mas é que é o seguinte, 1000 anos, em termos evolucionais, É zero. não, é um piscar de olhos, porque se grão de você areia. pegar assim, só quando terminou o ciclo Atlante, né, já se vão quase 12 mil anos quando afundou o último pedaço que foi Poseidones. Se você considerar a raça ária, tem 1 milhão de anos. Considerar Atlântida, vai mais 8 milhões. Se você pega a Lemúria, mais 15 milhões. Então, se conta centenas de milhões de anos do processo evolucional, e a gente está, né, enquanto humanidade, há 1000 anos, né, da volta permanente ao equilíbrio cósmico, o equilíbrio perfeito das coisas. Então, só o fato de poder falar assim, não, isso está para agora, já faz com que aquele alvorecer possa ser vivenciado. Mas é muito importante deixar claro o seguinte, não é que o bem, o bom e o belo vão começar daqui a 1000 anos, não. Já começou, a gente já está vivendo, junto com o resíduo de um ciclo que termina, que agoniza, né? Então é o novo ciclo convivendo com o ciclo que agoniza, o que já não existe mais. E a gente então entra em um período de harmonia e de equilíbrio por 1000 anos, e depois disso é a Pax Perene, então acabou. Né? Quero te fazer uma pergunta, não usando você como Jorge Damos, né? Ou Nostradamus, assim. Daqui a 1000 anos, como é que vai estar o ser humano? Claro que você não é vidente nem faz profecias, só falar essas coisas. em termos Exatamente. de Como é que daqui a 1000 anos o ser humano ainda, quer dizer, já vai estar ele já vai conhecer a sua própria realidade, acredito eu, né, que ele esteja conhecendo sua própria realidade. Mas ele vai estar ainda esperando um avatar para modificar o mundo? Ele vai estar idolatrando os seres que passaram por aqui? Como é que vai ser a cabeça do homem daqui a 1000 anos? O avatar a gente não pode mais esperar porque ele já existe. Sim, mas eu estou falando daqui a 1000 anos. Ele não vai, né, vão estar esperando um novo a cada ciclo, não sei o que, vai ter essas coisas então, ainda. assim, veja que se você pegar 1000 anos para trás... Nós estamos presos a muitos dogmas ainda. Não, às vezes, sim, lógico. É porque se você pega há 1000 anos para trás, 2000 anos para trás, é onde começa a história ocidental, né? Sim. Mas então, antes disso teve outras histórias. Lógico, né? Obviamente, né? Lógico. Então o 1000 anos para frente, em termos sociais, a gente já não pode medir como se fosse do ano 1000 para o ano 2000, porque a partir de eventos que você sabe que aconteceram, né? E a própria vida dos avatares e dos Budas, coisas assim, então fez com que a evolução humana ela saísse de uma coisa, uma progressão aritmética e passasse a progressão geométrica com grandes inflexões, né? Na curva de compreensão. Em 1000 anos, né? O que a gente pode falar? Bom, você sabe que o conceito de Agartha, o conceito de mundo interno, o conceito, isso assim, é um estado de consciência. Então tem pessoas hoje que vivem aqui ainda na Lemúria, pessoas que vivem ainda na Atlântida, pessoas que vivem na Quinta Raça, pessoas que vivem na Agartha. Então, onde tua consciência está, é onde você vive. O teu corpo é só um detalhe, né? Em 1000 anos, o próprio conceito de Agartha já não vai mais existir, porque a Agartha ela foi engendrada com a maneira de salvar o resultado evolucional que existia em determinado momento na Atlântida, né? E hoje na Agartha então, são 7 cidades, cada cidade com um povo com feições diferentes, tônica diferente, consciência diferente, complexão física diferente, não há conversa entre elas, né? E a tendência é que se cria uma ambiência de consciência aqui entre nós de tal forma
que daí não haja mais necessidade de deixar em reserva, né, esse resultado evolucional, e a tônica passa a ser uma só. Então a agartha já vai estar na superfície e já não vai mais existir. Uma coisa é Shambhala, que é o núcleo que existe em cada planeta onde a evolução, a vaga de vida está acontecendo. Mas a agartha, o conceito de mundo interno, esse já não vai mais existir, porque vai existir um mundo onde todos vão viver, com um estado de consciência que ele compete, ainda com diferenciações, porque é como é hoje. Você tem cada pessoa com uma compreensão diferente, é como é na Agartha, cada cidade com uma compreensão, um estado de consciência diferente, é como é em cada cidade. Dentro de cada cidade há grupos de indivíduos, cada um com função diferente, com compreensão diferente, com funções diferentes. Daqui a 1000 anos eu vou conhecer minha realidade? É isso? O ser humano vai ter consciência da sua realidade? A realidade a gente conhece hoje. Hoje? Sim. Né? O que a gente pensa que é o mundo que nós vemos é que é o irreal. Exatamente. Nós vamos ter outro dia. Até o conceito de noite e dia não é esse, de constelação. Essa consciência, o ser humano daqui a 1 milênio vai ter essa consciência? Mas não 1 milênio, é para agora. O que acontece é o seguinte, é como a chuva, né, Grego? A chuva não é assim, não é um mundo de água que cai sobre a terra, são gotas que caem em intensidade diferente, em tamanho diferente, esparsamente. Consciência é isso. Cada pessoa tem um nível de consciência diferente. E onde esse novo vai se fazer? Primeiro em cada um, depois no de todos. Sem mágica nenhuma. Cada um vai ter que fazer o seu trabalho. Claro, não existe mágica para esse trabalho. Se existisse mágica, aí a gente pensa o seguinte, então para que não teria sentido. Para que precisaria ter existido assim o Quetzalcoatl, Manco Cápac, Buda, Krishna, Pitágoras, Platão, o Joshua Ben Pandira, né, os Budas que nasceram agora, os avataras, né, para que esses precisariam ter vindo para tentar restabelecer a lei? Né? Era só alguém por decreto, não, extingue, apaga, afoga, abre um vulcão, toca fogo, não sei o que tal, e manda todo mundo para cima e começa do zero. Não, é que foi dado para o ser humano, quando foi feita a questão de dar o mental e a individualidade, que é o arrancar, o arrancar, se quiser, né, a questão de decidir por si mesmo, e é isso que nos faz diferente. Então, cada um pode decidir por si e deve decidir por si em qual mundo ele quer viver. Né? Se no mundo que lhe cabe transformar, que é o mundo antigo, né? Ou se no mundo novo que lhe é de direito. Então, a gente tem que viver no novo ciclo que nos é de direito, ajudando a transformar o ciclo passado. E o ciclo passado o que é? É minha culpa, porque assim, é meu atributo. Eu posso ter contribuído, mas ele é o resultado de todas as incompreensões humanas. Só que a gente chega num ponto em que a gente diz assim, aqui não. Só que daí o aqui não, que antes era em mim não vai acontecer, agora compete para mim, para você, compete para vocês todos. O quê? Dizer assim, não é mais em mim não, é aqui não. E onde é que é aqui? Nessa humanidade não. Então a gente tem que fazer com que a humanidade seja tão limpa, tão clara, tão límpida, tão translúcida, tão feliz, quanto cada um de nós é. Então isso, e reforçando mais uma vez que quem escreve o seu amanhã, o amanhã da sua humanidade é você mesmo. Claro que sim. Só você. É como se a humanidade fosse uma floresta, então cada floresta vai depender de uma semente cada vez. Então o Spes Mestres Insemine, que é o lema da Sociedade Brasileira de Abiose, se em você germinar o bem, o bom e o belo, isso é irreversível. Porque aquela parte do universo que te cabe, que é o teu corpo astral, que é a tua alma, ela em si está transformada, né? E aí dali a coisa se projeta. O professor diz, um pensamento altruísta e generoso contribui não só para alterar a realidade de quem o criou, mas para alterar a própria matéria que lhe dá origem, né? Então, cada um de nós sendo bem, bom e belo, mesmo com as dificuldades do dia a dia, e não precisa ser perfeito. Se fosse perfeito, ninguém estava aqui, a gente está aqui para aprender, né? Então a gente fazendo com que, mesmo na vida complexa de cada um, né, existam raios de sol, isso então são sementes que vão fazer com que o mundo de todos se altere fisicamente, e essa alteração física, né, ela aos poucos caia como uma agradável chuva e manhã de primavera, onde o Deobar do novo ciclo se fez. E aí você vai acordar, botar o sapato para trabalhar e vai para a rua e vai ver, puxa. É isso aí, estão fazendo sinal para variar, né? Esse Cronos aí. Mas foi muito, fiquei satisfeito. Eu acho que o programa de hoje vai dar muita reflexão, isso é muito bom. Sim, muita reflexão. Essa tem sido a intenção. Essa que é a intenção realmente.
Eu já estou aqui, enquanto ele está falando, eu já estou maquinando aqui na minha cabeça, né? Coisas que a gente vai assimilando. Então é isso, está aí em cima, não vou querer dobrar mais. Nós nascemos como resolvedores, então Sim. assim, a gente nasceu como antepara para garantir que o mundo daqui para frente vai ser diferente. Né? E nos compete, isso é nossa obrigação, nosso trabalho. Então, Jorge, mais uma vez, muito obrigado. Imagina, obrigado a você. Fiquem bem, fiquem em paz, e tenham uma boa vida, e o principal é, vivam. É muito importante. É isso aí. Fraterno abraço e um feliz sempre. Fiquem em paz.